eu tenho o meu animal tá vacinado, bem vacinado, com uma boa vacina, mas não é por culpa da vacina ou deficiência da vacina, mas sim por uma capacidade do vírus ter essas mutações, ele consegue se escapar, ele consegue passar desapercebido pela imunidade, pela resposta imune que essa vacina gerou no suíno, né? Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 93% de vocês que assistem nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, tudo bom? Você está no Suinocast, aquele podcast que traz um monte de informações super relevantes para a suinocultura, de uma forma leve e às vezes até divertida. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia Ruiz, professora aqui na USP de Pirassununga, e hoje vamos conversar novamente sobre um tema super importante da suinocultura, que é o circovírus suíno tipo 2. Mas antes da gente entrar nesse tema, deixa eu apresentar o nosso convidado. Estamos aqui hoje com o médico veterinário Dalvan Carlos Veiti. Ele é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Santa Maria, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas e atualmente é gerente de serviços técnicos da Zoetis. E aí, Dalvan, tudo bom com você? Olá, Letícia. Olá a todos que estão nos acompanhando aqui no Sinocast. Prazerzaço poder estar aqui participando com vocês. Plataforma muito bacana que tem trazido aí tanto conhecimento e diversão, né? Eu costumo dizer que nos nossos momentos de viagem, de carro, é muito divertido aproveitar os conteúdos do Sinocast. Obrigado pela oportunidade. Nossa, a gente que agradece você estar aqui hoje com a gente. E me conta um pouquinho da tua trajetória, Dalvan. Como que você chegou aí onde você está hoje? Então, prof, geralmente tem uma caminhada, né? Para a gente conseguir chegar até no ponto que estamos hoje, existe uma caminhada. Eu tenho muito orgulho, gosto de falar, tenho muito orgulho de falar que antes de ser médico veterinário, antes de decidir por seguir a especialização na área da suinocultura, eu sou filho de suinocultor. Meu primeiro incentivo para buscar o fantástico mundo da suinocultura foi a atividade fim do meu pai. Meu pai era suinocultor. Meu primeiro emprego foi dentro de uma maternidade de granja. E a partir dali desencadeou todo esse amor, essa paixão pela suinocultura. Busquei a medicina veterinária. Minha primeira experiência profissional foi atuando na produção de suínos também. Tive uma passagem muito bacana pela agroindústria. Foi uma escola fantástica. E depois tive a oportunidade de entrar nas Zoetis, iniciei na função, em outras funções aqui dentro da empresa, ascendi para o time técnico como assistente técnico, e hoje eu tenho o prazer aí de comandar uma equipe fantástica de especialistas técnicos em suinocultura, que atuam aí no suporte para os clientes, para os produtores aqui no Brasil. Nossa, maravilhoso. Realmente uma trajetória, né? Um caminho que o pessoal às vezes quer trilhar e acha que é fácil, mas não é, né? A gente tem que dar os nossos pulos e tem que ser bom no que está fazendo. Parabéns aí pela sua trajetória. Mas a gente vai conversar hoje de circovírus suíno tipo 2. Então é um tema que assim já tem vários episódios aqui no Suinocast falando sobre circovírus. E eu queria te perguntar, né? O circovírus é ainda realmente um problema na suinocultura? Porque ele apareceu lá no fim da década de 90, aqui no Brasil no começo lá dos anos 2000, mas assim, já se passaram aí 25, 30 anos nessa história. Como que tá o cenário? E olha só, Letícia, veja que bichinho danado esse tal do circovírus suíno tipo 2, né? Realmente, ele não é um vírus novo na nossa produção, em especial aqui na produção de suínos no Brasil. Já tem muitos anos que ele atua aqui, que ele desafia os nossos plantéis, né? Lá no passado, em especial com o advindo das primeiras vacinas comerciais, a gente conseguiu sim ter um nível de controle muito eficiente, né? Mas hoje, mesmo passado tantos anos já com vacinas e boas vacinas disponíveis no mercado, a gente observa que o circovírus suíno ele segue desafiando a nossa produção, né? Ele segue tanto em níveis, na grande maioria, níveis subclínicos, mas também com o que a gente identifica como escapes imunológicos e causando a própria doença clínica. E algo muito bacana, Letícia, que tem se buscado bastante, é entender o papel do circovírus suíno
nos problemas relacionados a perdas ao abate, condenas, no geral, por causas respiratórias, e onde a incidência, a prevalência do circovírus, ela está muito elevada. Então, e sim, hoje o circovírus, ele segue sendo um problema para a nossa produção, um desafio. Na suinocultura moderna, excelência é construída nos detalhes. E quando o desafio é sanidade, a Zoetis lidera com inovação. Com um portfólio completo de soluções para todas as fases da produção, oferecemos proteção, desempenho e rentabilidade. Zoetis, confiança e tecnologia para o futuro da suinocultura. O pessoal às vezes esquece, né? Pensa assim que o agente etiológico ele vai dar aquele quadro altamente específico e esquece que esse safadinho desse circovírus tipo 2 aí, ele, além de, claro, poder causar quadros clínicos, ele causa uma imunossupressão no animal, né? Facilitando que os outros agentes etiológicos que estão ali naquele hospedeiro possam se manifestar e às vezes manifestar quadros um pouco mais complicados que levam a prejuízos lá no abate. Então, o que o suinocultor precisa estar atento é que, às vezes, ele não está vendo o circovírus lá dentro da granja de forma clara. Ele vai ver reflexos disso lá no final, né? Lá no abatedouro. É realmente complicado. Exato. E tanto essa capacidade do suíno causar imunossupressão, né, olhando agora para a casuística subclínica, e é algo que, no geral, passa desapercebido pelo produtor na granja, porque você não vê sinais clínicos, mas você tem, sim, a constante multiplicação desse vírus no organismo do animal, causa uma imunossupressão que favorece o quadro de outros patógenos, né? E também a gente tem que lembrar que causa essa viremia subclínica, ela causa uma constante ativação do sistema imunológico. O sistema imunológico tem dificuldade em debelar a infecção. E essa constante ativação acaba causando também perdas em performance. O sistema imune demanda energia do animal para ser ativado e combater esse vírus, né? Então essa energia que o sistema imune acaba demandando, ela deixa de ser uma energia canalizada para produção de peso, de carne, de musculatura, né? E isso impacta diretamente na Sim. performance do animal também. Sim, eu aprendi recentemente lá com a professora Ana Paula Peconic, que tem um episódio gravado aqui também no Suinocast. Ela é uma imunologista show, que entende muito dessa parte na suinocultura. E ela estava me explicando que a resposta imunológica ela é altamente catabólica, né? Ela demanda muita energia do hospedeiro para conseguir produzir uma resposta adequada. E quando eu parei para pensar, eu falei, gente, mas é óbvio que a resposta imunológica ela é baseada, né, em células que vão se multiplicar para conseguir debelar uma infecção e produção de anticorpos, que basicamente são proteína. Então, se você está gastando energia e material para fazer células e proteínas de defesa, você não está fazendo músculo, você não está crescendo esse Exato, animal. Então, é óbvio que esse animal vai ter um atraso no crescimento. O sistema imunológico está vencendo a briga, o animal não está manifestando sinal clínico, mas a que preço, né? A que gasto energético exato, e metabólico. É impressionante mesmo. E aí exato. você tinha falado agora há pouco do que esse vírus ele tem mecanismos de escapar dessa resposta imunológica. Quais são os mecanismos que o vírus usa? É. O objetivo do vírus, Letícia, é se perpetuar no ambiente, né? E é bacana que isso tem muito a ver com a história do advindo das primeiras vacinas para circovírus aqui no Brasil também, né? E justamente quando os animais passaram a ser vacinados com as primeiras vacinas, e boas vacinas, na geral todas eram a partir da composição antigênica de PCV2A, isso também estimulou o vírus a ele tentar se evadir dessa resposta imune. O vírus começou a ser controlado, né? E o vírus ele tem mecanismos de mutações, mas algumas mutações específicas que acabam alterando aquelas porções do vírus, que são aquelas porções que as células imunes reconhecem e acabam combatendo o vírus. Então, a partir do momento que ele altera especificamente essas porções, o sistema imunológico ele tem dificuldade em reconhecer aquele vírus, em combater, e isso iniciou a estimular o surgimento de novos genótipos, novas variantes, porque a partir do momento que essas porções específicas do vírus ele ia mutando de uma maneira mais significativa, isso também caracterizava como sendo uma nova variante do vírus, um novo genótipo. E isso fez com que hoje nós tenhamos aí diversos genótipos
que desafiam a produção a nível de grande. Ah, tá. Então, assim, é como se, por exemplo, vai, todo mundo me conhece aqui com essa cara, aí eu vou lá, eu coloco uma lente de contato escura, corto meu cabelo curtinho, pinto de vermelho. Vai ficar mais difícil para me reconhecer. Eu continuo sendo a mesma pessoa, mas eu vou passar despercebido em algumas situações. Então, o vírus ele vai mutando essas características que faziam o sistema imunológico do hospedeiro reconhecer, e essas características são sequências de aminoácidos ali na proteína que está mais externa desse vírus, que é a caixinha de proteína dele, né, o capsídeo, e aí ele acaba escapando do sistema imunológico do hospedeiro. E aí, então, se você tem uma vacina que é específica para um grupo, para um subtipo de circovírus, essa vacina talvez não vai ser tão eficaz contra aquele novo grupo que está surgindo, né? Exato, exato. E é isso que começa a proporcionar para que o vírus ele gere o que a gente chama dos escapes imunológicos, né? Eu tenho o meu animal tá vacinado, bem vacinado, com uma boa vacina, mas não é por culpa da vacina ou deficiência da vacina, mas sim por uma capacidade do vírus ter essas mutações, ele consegue se escapar, ele consegue passar desapercebido pela imunidade, pela resposta imune que essa vacina gerou no suíno, né? E isso faz com Sim, que, não é que a vacina tá ruim, né? Não é a vacina que tá ruim, é o vírus que evoluiu para exato, conseguir escapar. exato, e isso faz com que o vírus, de novo, olhando para o cenário da nossa sinocultura, né, nós temos aí quase 20 anos de boas vacinas aqui no Brasil, 100% da produção sendo vacinada com boas vacinas, né, mas hoje a gente vê que ainda tem episódios de circovirose, alguns casos clínicos, mas a grande maioria quadros subclínicos. É bacana, E Letícia, aí, que como que a gente faz? Oh, desculpa, pode falar, pode não, ia falar. só complementar, e é bacana que um dos achados mais intrigantes que a nossa equipe de serviços técnicos tem encontrado nos últimos meses, anos, é nós termos em animais com idade avançada, animais já próximos do período de abate, mas cargas virêmicas de PCV2. E algo que no passado era totalmente impensável, né? Quem vai lembrar um pouquinho da história do circovírus vai se recordar que onde nós tínhamos as maiores viremias. No início era no animal recém-desmamado, depois a fase inicial de terminação, né? Mas hoje, animais no pré-abate estão apresentando altas cargas virêmicas e, no geral, genótipos heterólogos, aqueles que estão no presente nas vacinas. Olha só, esse vírus ele é uma praguinha mesmo, né? E assim, a gente tem ferramentas que podem ser aplicadas a campo para identificar qual variante de vírus que está circulando ali. Sim, isso é outra coisa que a gente tem que fazer um reconhecimento, né, em especial para os profissionais que trabalham na pesquisa, na ciência, no diagnóstico. Nós temos boas ferramentas. E desde a partir de PCRs específicos, que conseguem identificar qual é o genótipo, qual que é a variante do vírus que está circulando nos animais, nós temos a capacidade de identificar, inclusive, co-infecções, né? Então, o mesmo animal ele pode estar co-infectado com mais de um genótipo. E sim, nós temos até metodologias mais avançadas, mais específicas, como o sequenciamento genético. Isso também hoje é uma realidade aqui na nossa sinocultura brasileira, né? Essa capacidade da gente identificar o vírus e, no detalhe, entender quais são as porções que ele mudou, quais são as porções que caracteriza como um outro genótipo, uma variante mutante, enfim. Muito bacana o diagnóstico hoje. Olha que interessante. E assim, para quem está aí ouvindo a gente e não conhece essas ferramentas de biologia molecular, só para vocês terem ideia, é como se fosse, por exemplo, vamos tentar identificar uma série de pessoas na população brasileira. Então, o pessoal vai pegar uma sequência de números, como por exemplo o CPF, para conseguir identificar aquele grupo. Então, vamos pegar, por exemplo, um monte de CPF que começa com 28 e termina com 65. Então, eu vou aparecer nessa seleção e mais um monte de brasileiro vai ser selecionado nisso aí. Só que não necessariamente eu sou parente dessas outras pessoas que foram selecionadas aí por esse número de CPF, esse fragmento aí, seria equivalente a um fragmento de DNA lá do vírus. Então, você vai ver a sequência interna desse número, né? Você vai ver lá todos os numerinhos desse CPF para você ver o que tem de igual e o que tem de diferente entre
essas pessoas. Então, vai ter alguém que vai ter um número de CPF muito parecido com o meu, vai mudar 1 ou 2 números, e vão ter outras pessoas que vão ter a parte interna ali dessa sequência de números completamente diferente da minha. E aí a gente consegue identificar um pouco melhor quem são essas pessoas, em que estados que elas estão, você consegue identificar isso melhor. Então, o PCR vai fazer isso, né? A reação em cadeia pela polimerase vai identificar um agente, Isso. um grupo de agentes até, dependendo de como você faz essa reação, você pode ser mais específico ou mais generalista na tua identificação, mas o sequenciamento genético ou o sequenciamento de nucleotídeos vai te dar certinho a sequência dos nucleotídeos que estão formando aquele DNA. E aí você fica com identificação extremamente específica. Então você chega ali no nome, sobrenome, filho de quem que é, você tem assim a ficha completa daquele vírus. E aí com isso você consegue saber também que arma que você vai usar contra esse vírus, né? Me explica aí, Dalvo, a gente tem vacina para tudo isso disponível hoje? E olha só, Prof. Letícia, veja como o diagnóstico avançou, porque no passado nós basicamente tínhamos a histopatologia, e ela segue sendo importantíssima, né, para definir um caso clínico, a doença, associar o agente, é importantíssima a histopatologia, mas no passado, basicamente, nós tínhamos a histopatologia e PCRs inespecíficos, ou seja, tudo era circovírus. Hoje não, hoje nós temos essa capacidade de identificar exatamente qual o tipo de circovírus, qual o genótipo que está presente na amostra, né? Então, sem dúvida alguma, o diagnóstico ele avançou de uma maneira muito, muito significativa. E as vacinas também, né, obviamente olhando para toda essa evolução dos vírus, esses novos genótipos, né, as vacinas elas também precisam evoluir. Não que as vacinas que nós tínhamos no passado não eram boas, mas elas precisam acompanhar, ou ao menos tentar acompanhar, essa evolução do vírus. Isso é fato. Hoje já temos novas vacinas, novas tecnologias, com composições antigênicas mais amplas, ter mais de um genótipo como antígeno, né? Isso sim também é um passo importante na evolução das vacinas as vacinas que os produtores têm disponíveis hoje para tentar prevenir esse circovírus suíno. E aí a gente tem assim uma ferramenta que englobe tudo isso, que eu consiga ir lá a campo e assim, tem uma suspeita que tem um circovírus circulando ali. A gente hoje consegue oferecer alguma coisa que vai ajudar nesse diagnóstico, que vai ajudar na escolha da vacina? Eu diria assim que os passos mais recentes nessa evolução no entendimento do vírus, entendimento da capacidade das diferentes vacinas de atuarem perante esses diferentes vírus, né, também é algo que avançou e evoluiu bastante. Tem uma ferramenta muito bacana, ela é uma ferramenta, eu tenho muito orgulho de contar aqui para todos, né, é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Zoetis, em parceria com um laboratório privado americano chamado Epivax, que é uma ferramenta chamada Circomet. É uma ferramenta de bioinformática que se baseia em algoritmos altamente precisos e que busca exatamente identificar quais são as variantes de vírus que circulam, que estão desafiando lá a produção lá na granja do produtor, e mensurar qual que é a capacidade de cobertura de diferentes vacinas. Então nós temos vacinas com diferentes composições antigênicas, algumas mais antigas, outras mais atuais, mais modernas, né? Mas a atuação de cada vacina para cada vírus, ela tende a ser diferente, específica. E essa ferramenta Circomet, ela exatamente busca identificar qual que é a capacidade de diferentes vacinas cobrirem, protegerem perante aqueles vírus que estão lá na granja do produtor. Esse é um grande avanço também no nosso passo de entendimento da cobertura das vacinas. Nossa, então o produtor ele não precisa mais ir por tentativa e erro, né? Falar, vou tentar essa vacina, aí não teve melhora, mas eu ainda sei que é circovírus, vou tentar essa outra vacina, porque nisso os lotes vão, né, produzindo, você não tem tecla de pause na suinocultura, né? Vem vindo um lote atrás do outro. Ele não precisa mais fazer por tentativa e erro. Ele tem como fazer esse diagnóstico de situação do que está circulando ali na granja dele, de circovírus, né? Qual variante, e aí escolher a melhor vacina. Mas aí você falou que essa é uma ferramenta da Zoetis, mas aí avalia todas as vacinas que tem no mercado. Então, de repente, sei lá, a Zoetis está oferecendo essa plataforma e a vacina vai funcionar, né, lá para a granja número 1 e, de repente, para a granja número 2 vai indicar a vacina do concorrente. É uma plataforma, assim, altruísta mesmo?
Ela é, Letícia. E ela é uma plataforma muito honesta, né? Porque justamente ela tem na base científica dela, ela tem imputado a característica das cargas antigênicas das principais vacinas para circovírus disponíveis a nível de mundo hoje, né? Obviamente tem a tecnologia da Zoetis também. A Zoetis possui uma vacina que tem 2 genótipos de circovírus na sua composição antigênica, né? É a única vacina do Brasil com 2 genótipos na composição antigênica, mas ela mensura a capacidade de cobertura tanto da vacina das Zoetis quanto de vacinas concorrentes de outras tecnologias, né? E o bacana é que ela traz essa informação de forma muito detalhada, né, perante os vírus específicos da granja do produtor. Então, o que ela ajuda bastante, ela faz um trabalho de predição. Ou seja, mesmo antes do produtor pegar diferentes vacinas, fazer avaliações de campo, né? E nós sabemos como essas avaliações, no geral, elas demandam trabalho, energia, recursos, elas são demoradas para a gente ter um resultado fidedigno também, né? Mas antes do produtor fazer esse processo de avaliação, de tentativa e erro, a ferramenta ela tem a capacidade de predizer, olha, perante esse PCV2D, esse PCV2B que está na tua granja, as melhores vacinas que vão ter a melhor cobertura são essa e essa e essa. Então, com a informação da ferramenta, o produtor já economiza muito tempo. Ele tende a ter uma taxa de assertividade muito maior no momento dele escolher qual a ferramenta, qual vacina ele vai utilizar para prevenir aquele circovírus suíno. Na PPG Vet, você encontra uma pós-graduação 100% voltada para a suinocultura, com um conteúdo técnico e prático que prepara você para os desafios reais do mercado. Aprofunde-se em sanidade, nutrição e gestão, e aprenda com especialistas que atuam nas principais agroindústrias. Venha para a PPG Vet e se torne referência na suinocultura moderna. Nossa, isso é muito bom. E assim, o que me traz também essa informação é que a gente está vendo realmente uma integração da ciência com o campo. Então eu vejo assim o pessoal que sai da faculdade aqui, que quer ir trabalhar campo como sanitarista, que quer atender os animais, que quer acompanhar abate, e tem aquele outro grupo que gosta de ficar dentro do laboratório, de fazer pesquisa, de desenvolver novas ferramentas. E desse jeito, esses dois grupos vão estar se falando muito mais, né? Porque você tem uma ferramenta desenvolvida pela galera lá do laboratório, sendo aplicada diretamente numa realidade de campo para solucionar de forma mais imediata uma demanda. Eu acho isso sensacional. Né? E o muito bacana, né, que, de novo, essa ferramenta ela não existiria sem todo esse trabalho de pesquisa, de construção científica. Toda a base da ferramenta, ela se baseia em trabalhos publicados, são mais de 10 anos de pesquisa até chegar nessa ferramenta, né? E eu digo assim que o passo fundamental para o sucesso, para a eficácia dessa ferramenta, foi o desenvolvimento do que nós chamamos do algoritmo Pigmatrix. Esse algoritmo ele é algo totalmente inovador, porque ele identifica exatamente, ele parte da composição do vírus, do capsídeo do vírus, né, a caixinha ali, onde estão, no exterior dessa caixinha, estão aquelas porções específicas que o sistema imune reconhece, né? O algoritmo ele aponta exatamente quais são essas porções, ele identifica exatamente qual que é a sequência do nucleotídeo, lá do DNA do vírus, que vai codificar essas porções, e na hora de fazer a comparação, a avaliação da cobertura dos antígenos das vacinas com o vírus de campo, ele não compara todo antígeno, todo vírus de campo. Não, ele foca em comparar aquelas porções que são as porções que o sistema imune reconhece. E é isso que vai garantir essa alta eficiência em determinar a cobertura das vacinas, né? Então, eu gosto de comentar que não surgiu da cabeça do Dalvan essa ferramenta, não surgiu do nada, tem muita pesquisa, muito trabalho por trás. Tem uma série de publicações que embasam e validaram essa metodologia. Muito bom mesmo. E essa ferramenta já está disponível para o suinocultor brasileiro, né? Se eles entrarem em contato com vocês, eles já conseguem. Sim, a gente tem uma homepage específica para trazer mais informação, trazer mais acessibilidade para essa ferramenta, para a Circomet, é www.circomet.com.br. Lá dentro a gente tem toda a base científica, conta toda a história de desenvolvimento,
tem muitos cases dela onde ela já foi aplicada, como que ela identificou diferentes vírus que estão lá na produção da granja, né? Como que ela identificou, como ela fez a predição de quais seriam as vacinas mais adequadas. E aí o passo seguinte também, onde obviamente, né, o produtor ou o técnico veterinário, ele pega essas vacinas e ele faz avaliações a campo, em vivo, né? E os resultados são fantásticos, porque quando a ferramenta prediz a maior cobertura para uma determinada vacina, quando essa vacina é utilizada no campo, os resultados melhoram significativamente. Então é bacana que ela tem toda a base científica, mas ela tem a validação do uso prático a nível de campo também. Nossa, muito legal, Dalvan, muito legal mesmo. Eu espero que o pessoal que está nos ouvindo aqui procure utilizar essa ferramenta que vai trazer bastante solução lá para a suinocultura, para a produção deles. E procure também outras ferramentas, né? Procure o pessoal da universidade. Eu falo que a gente está aqui trancado na universidade porque a gente quer fazer amigos, né? Procure o pessoal das universidades, que tem grandes grupos de pesquisa, que estão desenvolvendo coisas super legais. E procure as empresas também que têm essa visão de crescimento, usando ciência para solucionar problema do dia a dia. É. Então, eu acho que a gente pode encerrar essa conversa aqui hoje, que a cabeça do pessoal já deve estar explodindo, Dalvan. O Prof. Letícia, eu quero aqui fazer um reconhecimento também aos grandes profissionais das universidades, dos centros de pesquisa que nos apoiam, né? Porque a gente não consegue rodar essa ferramenta sem ter o sequenciamento genético, sem ter análise dos vírus. Então hoje nós temos a professora Andréa Moreno, da USP, grande parceira de longa data, nos apoia com esses serviços. A professora Érica Azevedo, né, lá na UFMG, também tem um trabalho fantástico em cima de circovírus e influenza conosco. Professor Luiz Guilherme, também grande profissional, tem nos apoiado, nos ajudado bastante. Professor Rafael Frandoloso, né, o outro grande especialista da parte de imunologia, tem nos apoiado bastante. Dentre tantos outros profissionais dos centros de pesquisa, das universidades, que estão engajados conosco e nos dando todo o suporte científico, técnico, para a gente fazer essa ferramenta ajudar, melhorar cada vez mais nosso nível de controle de combate aos circovírus na granja. Ai, que demais. Fico muito feliz que você falou esses nomes. Eu conheço todo esse pessoal, admiro muito também. Um abraço aí, galera. Espero ver vocês logo nos próximos eventos e alguns eu já entrevistei aqui também no podcast. Vamos trazer mais alguns aqui para vir contar para gente tudo que eles estão aprontando aí, escondidinhos dentro da universidade, mas tem que trazer essa informação para o público em geral. Não é só publicar artigo científico, viu, galera? O artigo científico é importante, mas a gente tem que falar com o suinocultor, a gente tem que falar com o estudante, a gente tem que falar também com o técnico que está lá no dia a dia. Maravilhosa essa nossa conversa, Dalvan. Super agradeço a sua presença aqui hoje e espero que nós possamos nos encontrar em breve. Ah, com certeza. Gostei muito também. Espero que tenha ajudado o público a elucidar, a conhecer um pouquinho mais sobre essas novas ferramentas, o que a gente tem de novo para combater o circovírus, melhorar a sanidade, melhorar a produção e, obviamente, garantir a lucratividade e sustentabilidade da nossa produção de suínos. Obrigado pela oportunidade, Prof. Letícia. Obrigado a todos os colegas. Obrigado a todos que estão nos prestigiando. Um abraço. Super abraço para todo mundo e espero vocês no próximo episódio.